Olá, bom dia, ouvintes da Vale. Bom dia, Cachoeira. Uma manhã friazinha, né? Gostosa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando o seminário. O dia ficou um pouco complicado numa segunda, que a gente tem sessão, né? Mas a gente organizou para que batesse com a agenda da ATC. Então, esperamos um bom público e um excelente seminário. Qual é o mote do seminário? Toné, eu pensei na organização, na verdade, era um evento que a gente queria propor no mês da mulher, né? Só que daí, iniciando os trabalhos, e a gente tem que, eu de primeiro mandato, organizar muita coisa, se organizar, se ambientar. Então, resolvemos deixar este seminário para promoção no mês de maio, que é o mês das prendas, onde acontece a Ciranda Cultural Estadual, que é onde é escolhido a prenda do Estado. Então, como eu sou envolvida nesse movimento, né? Então a gente sabe que tem datas e, inclusive, o seminário terá certificação, porque eventos oficiais, uh, durante a vida da prenda, ela precisa participar de X eventos culturais. Então, este seminário fará parte do evento oficial da ATC, junto com a Câmara, e terá certificação. Então, foi pensado nisso, propor um momento de reflexão e valorização da contribuição da mulher para o fortalecimento da cultura, né? Quem é que vai palestrar? Teremos a secretária de Cultura de Porto Alegre. Ela é, no mundo tradicionalista, uma renomada, já venceu vários festivais. A Liliana Cardoso. A Janice Machado, que é aqui de Cachoeira, uma das pessoas mais tradicionais que, quando as prendas precisam de auxílio, recorrem a ela. Ela é a mãe da Muriel, que já foi prenda do Estado, e do Micael também, que já foi peão do Estado. E a Isabelle Melo, que é uma prenda de 15 anos, também aqui de Cachoeira, e também premiada em vários eventos. Então, pensei em trazer isso para pegar vários pontos, né? E também já linkando ao futuro do tradicionalismo. E qual é o futuro do tradicionalismo, vereadora? Se depender de mim, promissor. A gente acompanha, né, o esvaziamento dos CTGs. Eu acho que a pandemia abalou um pouco a questão de participação, né? A gente hoje vê cada vez menos pessoas, e eu acompanho nas invernadas a dificuldade de encontrar peão, né? E de encontrar um professor para dar aula. Então a gente quer fomentar de novo para que o tradicionalismo se torne forte e protagonista, principalmente da questão das mulheres, né? Que é uma das minhas bandeiras. Pois é, isso aí é importante, gente. Eu tenho a sensação, eu que já dobrei o cabo da Boa Esperança, eu tenho a sensação de que eu vejo muito menos gente com a roupa tradicional, com a bombacha, com o lenço, com o vestido. De prenda nem se fala, né? Mas mesmo uma veste mais adaptada para o momento contemporâneo, eu vejo cada vez menos pessoas transitando na cidade no dia a dia. Isso já é uma demonstração assim, de afastamento, né? De dominação cultural por outros hábitos que não os nossos tradicionais. E eu me lembro, Ana Paula, que nós tínhamos aqui em Cachoeira, muito tempo atrás, não tinha nascido, nós tínhamos algumas manifestações que nos reportavam a origem portuguesa da nossa colonização. Uma das etnias que colonizaram o Brasil, né? Para o bem e para o mal, né? Porque os povos originários sofreram muito por causa disso, com a vinda dos europeus para cá. Mas um dos europeus lá da Península Ibérica que vieram, e predominantemente foram os portugueses. E nós tínhamos a música, a dança portuguesa sendo apresentada em eventos, etc. Isso se perdeu completamente. Não existe mais. Acho que o pouco que existe da colonização portuguesa ainda é o CTG que traz nas suas músicas, que são derivadas muito das músicas portuguesas. Né? Quem escuta música portuguesa, escuta a nossa rancheira, das nossas músicas, se vê que são praticamente iguais, só que com temáticas diferentes. Uma coisa é falar do que acontece na Europa, numa península lá, às margens do Oceano Atlântico, outra coisa é aqui na América, com toda a influência. Então, efetivamente, esse trabalho que vocês fazem é essencial, porque senão não vamos chegar ao século XXII falando de tradição gaúcha, minha impressão. É exatamente isso. Pensando nisso, né, Toné, fomentar
Fomentar. Acho que a gente tem que promover. O próprio FEGAIS, que encaminhei há umas 2 ou 3 semanas, uma indicação para que voltasse o evento em Cachoeira. É um evento extremamente forte, reunia alunos de todo o estado e a gente acompanhava a vivência, eram ônibus e ônibus, então a gente, enquanto poder público, tem a obrigação de fomentar e de movimentar a questão para que isso siga, né, para que isso perpetue, porque, como tu disseste, daqui a uns anos não vai haver mais, porque é essa geração que vai perpetuar, né? Como o da Isabelle. A Isabelle tem 15 anos. Desde os 6 participa do movimento e é uma apaixonada por CTG. Então, ela que vai perpetuar na sua idade adulta para que isso continue. Então, trabalhar com os estudantes é fundamental. Por isso, é uma das minhas lutas junto ao Executivo para que retome o FEGAIS. E outros eventos, né? As próprias escolas estaduais, a gente fez convite, tem escolas que têm invernadas. Então, vamos fomentar, vamos ajudar, vamos ver o que elas precisam, vamos correr atrás. Então, é nesse modo, fomentando, auxiliando, que a gente vai conseguir trazer também, carregar para o futuro, né? Não tem dúvida que a escola é a formação da nova geração, daqueles que conhecem e que vão cultuar a tradição gaúcha. Isso não pode ser perdido, independente do trabalho que os CTGs, que os piquetes, que as invernadas fazem. É necessário que as escolas tenham o seu momento para falar da cultura gaúcha, dentro de alguma disciplina da área social, ali na geografia, na história, na sociologia, onde for, para discutir os assuntos de onde nós viemos, né? E cultuar. Ninguém ama o que não conhece. Exato. Esta frase está correta? Corretíssima, né? Pensando nisso, assim, este é o primeiro seminário que vamos desenvolver de um projeto que envolve o tradicionalismo, que é Raiz e Futuro. A gente vai trabalhar as raízes, trazer o conhecimento para o futuro da nossa geração enquanto tradicionalismo. Estamos falando com a vereadora Ana Paula Melo de Moraes, do Partido Progressista aqui. Ana Paula, me perdoa desviar um pouquinho do assunto. Porque só antes, ainda dentro da área da cultura, pedir aqui a opinião da Ana Paula. Ana, depois da pandemia e outros fatores econômicos, nós tivemos uma redução muito drástica do número de festivais de músicas no Rio Grande do Sul. Houve uma época que nós tínhamos eram mais de 300 festivais, que cada município organizava o seu, e desses festivais nós tínhamos sempre uma renovação da música gaúcha, porque surgiam várias canções, não só aquelas que eram as vencedoras dos festivais, mas as que participavam, concorriam. Os organizadores sempre preparavam um CD com 20 e tantas músicas que participavam, e isso entrava na rotina, nas emissoras de rádio, nas TVs, ou seja, estava sempre ampliando a música gaúcha. E agora estamos com uma queda muito drástica nos festivais de música no Rio Grande do Sul, e com isso também está reduzindo intérpretes e canções, e nós estamos vendo até alguns grupos gaúchos de música tradicional enveredando para outros ritmos, até para tentar sobreviver nesse mercado do sertanejo e do sertanejo universitário. Como é que tu vê essa questão? Eu acho que a única forma de tu também manter é a questão de incentivo, né? De promoção, de fomentar justamente os eventos culturais em si, né? Tanto de canção, porque o tradicionalismo não é só dança, não é só declamação, não é... tem um vasto leque de ações culturais. Para os meninos tem chula, tem várias outras coisas, né? Então, a única forma de a gente não se perder a parte cultural do nosso estado é justamente incentivando mais e mais movimentos culturais. Bom, gente, eu faço um corte aqui para não misturar dois assuntos diferentes. Então, nós já fizemos a divulgação e contamos ao vivo aqui com a vereadora Ana Paula para falar do legado das mulheres no tradicionalismo gaúcho, seminário que acontece hoje a partir das 19 horas na Câmara Municipal. Aberto à comunidade. Aberto à comunidade, obviamente, né? Câmara de Vereadores, na 7 de setembro, esquina com Andrade Neves, portões abertos, portas abertas, tem climatização, todo mundo é bem-vindo, lá não tem essa... Tenho certeza que vai ser bem bonito aí, quem tiver curioso vai assistir. Agora vamos fazer um corte, vamos para a política. Hoje tem mais uma reunião
ordinária da Câmara, tem manifestações na tribuna, temos votação de projetos, temos apresentação de requerimentos, indicações, pedidos de informação. Vamos fazer um balanço aqui com a vereadora Ana Paula, que é uma vereadora de oposição, né? Como é que está vendo aí os primeiros 4 meses da administração municipal, já que os vereadores têm a obrigação de olhar, fiscalizar, orientar e reclamar, se for o caso, do Poder Executivo? Toné, como marinheira de primeira viagem, né, trabalhei 12 anos na Câmara como assessora e agora retorno como vereadora. É um outro olhar totalmente diferente. Acredito que no desenrolar o prefeito tem sempre boa vontade de fazer as coisas, né? Eu acho que isso é fundamental para que a cidade de fato alavanque. Mas a gente nota algumas coisas assim que vêm aos atropelos, principalmente a questão de votação de projetos, a própria reforma administrativa. E desde o princípio eu me posicionei como eu acredito que quando se divide, eu acho que não vejo com bons olhos a questão de dividir, mas eu acho que a gente tem que ter posição, né? Então eu sempre disse, me perguntavam lá no início, tu vai ser oposição à situação? Eu acho que eu vou ser o que o prefeito lá determinar, porque se ele tiver em desacordo com o que eu acho que é correto, eu vou ser oposição, como de fato já foi. E alguns projetos que eu acho beneficiaram, principalmente a questão dos monitores, e agora esse é um tema que eu vou trazer para a tribuna hoje de tarde de novo, a questão dos monitores, quando ele chamou mais monitores, me posicionei a favor. Então, acredito que o prefeito tem boa vontade de desenvolver projetos, de fato, alavancar nossa cidade, mas tem coisas que a gente tem que ter uma observação maior, né? Questão de votação de projetos. Agora, hoje, tem mais 2 projetos de urgência. Eu acho que a gente tem que ter tempo hábil para analisar todos, por mais que seja importante para a cidade. Eu tenho dito aqui, então assumo eu esta posição, né? Não tenho ninguém tem, muito menos a vereadora Ana Paula, que tem mandato popular, tem voto. Eu não tenho mandato nenhum, embora a função seja uma função pública do radialista. Esse canal de comunicação, de rádio, televisão, é uma concessão oficial. Então nós temos toda uma legislação que nos obriga a uma série de posições aqui e de obrigações na área da cultura, da educação, de respeito à autoridade. As pessoas não sabem disso, que nós não podemos falar o que nós quisermos nesse microfone. Isso aqui não são mídias sociais, certo? E a emissora é duramente penalizada por aquilo que os seus comunicadores falaram. Duramente penalizada. E eu acho que está certo. Nós temos que ser responsáveis. Mas assumimos algumas posições aqui que às vezes pode até se confundir com posições políticas. Por exemplo, eu sou francamente, né, favorável à massa salarial da Prefeitura Municipal, porque estive lá em 3 oportunidades. Sei o quanto o pessoal se esforça, quanto recebem pouco, né, como são pouco valorizados. Às vezes o pessoal se lembra. E aí eu vi a atual administração, que é um direito do prefeito Balardim, ele fez essa opção e vai colher os frutos ou vai pagar o ônus de ter feito essa opção. Ele fez uma reforma administrativa que não é reforma, mexeu nos altos cargos, nos salários, criou alguns, extinguiu outros e tal, né? Mas sim, basicamente assessoria e chefia com os valores mais altos da prefeitura. Isto foi aprovado em 15 dias. E agora já emendaram, criando mais cargos, a nova secretaria extraordinária, etc. Quer dizer, o andar de cima da prefeitura está contemplado, e rapidamente, e com o apoio dos vereadores. Alguns votaram contra, outros a favor, outros deram um voto de confiança no prefeito. E a massa salarial? E o quadro geral? Não estou nem falando dos professores que têm o seu quadro à parte. E o quadro geral? Onde nós temos funções básicas, de serviços gerais, né, recebendo menos do que o salário mínimo nacional, precisamos receber um completivo, quer dizer, um a mais para poder, pelo menos, cumprir a obrigação constitucional de pagar no mínimo mínimo. Aí o prefeito faz um decreto, aí estabelece 30 dias para essa coisa, para um projeto de reforma geral administrativa da prefeitura ser apresentado. Já passou 2 meses, vamos para 3 meses desse prazo autoimposto pelo prefeito,
prefeito é que se colocou esse prazo, ninguém colocou, não foram os vereadores, não fomos nós aqui, e está o dito pelo não dito. Quer dizer, e eu até, vereadora, fico aqui um pouco surpreso. Eu não vejo nem o Sincasul reclamando, meu amigo Paulo da Avenida, presidente do Sincasul, nem o sindicato que representa, ou deveria representar o quadro geral, reclamando que, e aí, e nós aqui de baixo, nós os pequenininhos aqui da prefeitura, e os pequenininhos não inclui só quem está lá ganhando o salário mínimo, inclui todos os técnicos científicos, os médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, agrônomos, veterinários, etc. Por quê? Porque esse é o quadro geral, não é só aqueles que têm funções teoricamente mais básicas, sem necessidade de curso superior. Não, todos estão no mesmo limbo. A palavra limbo tem o significado de tu estar num lugar onde tu não sabe o que é, tu não sabe para onde vai, se tu sobe, desce, vai para a direita, para a esquerda. O que tu acha disso, Ana Paula? Pois é, Toné, nós estávamos acompanhando e fui em algumas reuniões com os servidores na questão de quando surgiu o projeto do aumento, né, salarial, e a reivindicação era para aqueles que não atingiriam o mínimo, né? A gente teve várias reuniões e eu acredito que necessite um pouco mais de união por parte dos servidores para que se faça um levante, uma movimentação, porque eu conversei com muitos servidores, bastante servidores, e eles não tinham um consenso. Então, aqueles que ganham a mais do mínimo disseram melhor pouco do que nada. Então, votem a favor ao aumento. E ignorando aqueles que ganhavam menos que o mínimo, que queriam que a gente não votasse para justamente criar um movimento para que se olhasse para esses servidores, né? E eu, oriunda do quadro de servidores da Câmara, sempre vou buscar ouvi-los, e eu acho que a prefeitura só funciona porque eles existem, né? E tem muitos servidores dedicados. Acredito que há um olhar preconceituoso contra o servidor público. Tem muitos servidores dedicados ali. Vereadora, só um pouquinho. O que a senhora acaba de revelar aqui quer dizer que os servidores abriram mão daquilo que é direito deles, que é dever do Estado, do município, de pagar, que está na lei, e os servidores abriram mão daquilo que a lei diz que é para fazer. Está dizendo referente ao aumento? Veio um projeto de lei com aumento. Pessoal que ganha menos do mínimo. Isso. Esses movimentaram-se para que a gente votasse contrário ao projeto. E em contrário ao projeto, porque eles não queriam que desse o aumento justamente para fazer um movimento de estamos aqui, a gente não quer migalhas, a gente quer o que é justo. A gente quer que o nosso salário seja equiparado ao mínimo. Eles queriam que nós votássemos contra. Porém, a gente conversou eu conversei com muitos servidores e a maioria tinham essa ideia, que era para, pelo menos, o mínimo de reajuste, que eu me refiro, né? E a questão do vale é pouco, mas é garantido, porque se nós votássemos contra, este ano não teria aumento, né? Não, essas são questões paralelas, elas não são a mesma coisa. O que eu estava falando, e a vereadora entendeu perfeitamente o que eu estava falando, é uma reforma administrativa, em que tu reenquadra as funções, extingue algumas que nem têm razão de existir mais, e manda o projeto de lei para a Câmara. Da mesma maneira que foi colocado para os altos salários, para os altos cargos, para as chefias, para as assessorias. Não, faz isso para a base. E cada secretaria, e aí eu estou num certo ponto perplexo, porque eu tenho mantido contato com o coordenador em nível de governo, é o procurador-geral do município, o Bruno Miller. Ele é que deveria e que deve apresentar ao prefeito um relatório final sugerindo uma reforma administrativa para o quadro geral. Eu já digo, esse relatório já teria que ter sido apresentado há quase 90 dias. Entrei em contato e o procurador, o doutor Bruno Miller, é muito gentil, ele responde, ele não tem problema, ele responde quase que imediatamente. Mas o que está acontecendo? Ele disse que algumas secretarias até agora não tinham mandado para ele os seus estudos específicos, porque foram montadas equipes em cada secretaria.
né, com nome, com portaria publicada no Diário Oficial, quer dizer, se sabe quem é, sempre o secretário ou secretária da pasta, mais 3 nomes. E esses teriam que fazer o estudo individualizado do que está correto, né? Não vai alguém da educação se meter na saúde e vice-versa, né? Então tá, quantos cargos precisa? Tem, o secretário ou secretária, o adjunto, tem que o chefe disso, o chefe daquilo, enfim, olhar o organograma e estabelecer quantos na saúde, quantos técnicos de enfermagem eu preciso, quantos enfermeiros, quantos médicos, baseado no atendimento da pasta, quantos motoristas, certo? E quanto cada um desses, nessas funções que eu estabeleço que são necessárias, e tem as funções meios, auxiliar administrativo, etc., etc., quanto cada um vai ganhar. Então, para estabelecer, cada secretaria apresentaria o seu organograma individual, e isso seria compilado e apresentado no relatório final. E, obviamente, o prefeito Balardim, com alguma assessoria, olhar e diz, bom, isso está bom, isso não está bom, isso aqui as finanças públicas não suportam, porque estão pedindo muito mais caros do que eu posso, que o erário público pode pagar, sei lá o quê. Mas sem esse estudo, nada anda. Não funciona. E essas pessoas continuam, será que um dia vão me reconhecer? Será que um dia eu serei... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, antiga Secretaria de Obras. Será que nós precisamos de calceteiros? Uma pergunta, porque existe uma corrente de pensamento que isso é o tipo de atividade que deve ser terceirizada. Então, eu não preciso ter mais a função de calceteiro. Eu posso ter o chefe da pavimentação, mas isso vai ser feito através de uma empresa contratada, uma empresa privada. É uma opção administrativa. Eu enxugo os cargos e passo a terceirizar as atividades. A Ana Paula talvez não se lembre, não deve se lembrar. Quem fazia o recolhimento do lixo, que agora chamam de resíduos sólidos, né, do lixo produzido em Cachoeira, era a prefeitura. Era um drama danado, enquanto não terceirizava. Por quê? Porque quebrava o caminhão, o funcionário ficava doente, claro que ficava, e aí corre atrás, e aí ficava sem recolhimento em algumas zonas. Era uma reclamação geral. O que os prefeitos do passado fizeram? Terceirizaram. Abriram uma licitação e terceirizaram, e assim está há algumas décadas. Mas não era assim. E outras atividades também, né, que nós podemos falar que são terceirizadas. Então, gente, o tamanho da máquina pública também é uma coisa para ser discutida. Porque até agora o que nós vimos é o inchaço da máquina, e não uma redução, que era um discurso antigo. Vamos segurar, vamos gastar menos com a máquina pública para sobrar mais recursos para investimento. Isso tem também, vereadora Ana Paula, perdoa se eu me prolongo um pouquinho, isso tem uma falácia por trás disso aí. Porque a prefeitura, tirando as atividades meio que são necessárias, o que são? Secretaria de Administração, que cuida do pessoal, Fazenda, que cuida da arrecadação, de pagamento, né, de Procuradoria Jurídica, que vê a legalidade, etc. A maioria das secretarias, elas são de execução de tarefas, de fazer alguma coisa. Imagina a Secretaria da Saúde enxuta. Como é que vai prestar serviço? Como é que vai fazer vacinação? Como é que vai ter consulta médica? Como é que vai levar a gente para especialidades em Santa Cruz, em Santa Maria, seja onde for, em Porto Alegre? Tem como enxugar. Educação, vou enxugar a educação. Vai tirar professor? O prefeito Balardim agora, na sexta-feira, chamando mais 12 professores, depois de ter chamado 98 em janeiro. Então, nós estamos falando de mais de 100 professores chamados num período de 4 meses. Provavelmente por quê? Porque se aposentam 3 professores por mês. As pessoas não conhecem esses dados. As pessoas não olham, né? 3 professores por mês. Então, esses 12 que estão entrando aí são o equivalente a os 4 meses de pessoas que se aposentaram. É por isso que ele está chamando 12. Ele não está aumentando o quadro. Falei demais, desculpe, vereadora. Justamente isso, Tânia. Eu acho que eu me manifestei contra e votei contra a reforma administrativa por uma porção de coisas que eu entendo que foram postas erradas. E a questão na reforma, tudo é definido por decreto. E acho que isso tira a autonomia da Câmara de fiscalizar. Então, a gente passou essa assinatura para o prefeito e agora tem que estar ali atrás fiscalizando e
e dito correndo atrás da máquina, né? Porque por ter a maioria, a reforma passou, não com voto meu, porque eu acho que a gente poderia perfeitamente ampliar o debate, né? Trazer justamente algumas coisas que não ficaram claras. Sem dúvida. Eu recebi nesse final de semana muito bem feito, assim, colorido, com cores diferentes, o organograma da prefeitura, os novos cargos, etc, etc. E eu já avisei quem me mandou, corrija aí que faltou 2, que foram criados mais 2 cargos para a Defesa Civil, tem que botar ali. Então tem algumas coisas que a gente tem que aperfeiçoar, mas é bom ter na tela, assim, na parede, na tela do computador, seja o que for, o organograma, porque aí a gente entende o tamanho da máquina. E principalmente, vereadora que teve já bom tempo como assessora na Câmara, a gente vê a prioridade. Vê quais são as secretarias que são prioridades e aquelas que, se não existissem, é a mesma coisa, porque não tem orçamento e não tem gente para trabalhar. A gente olha o organograma e vê, bom, essas aqui, se desaparecerem, ninguém nota, ou pelo menos o administrador não nota, porque ele já destina sempre o menor recurso financeiro e humano para o trabalho. E sem gente, sem dinheiro, esquece, né? Não funciona. Extingue-se, né? Vereadora Ana Paula Melo de Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui, levantou cedo, veio aqui conversar conosco, trouxe o chimarrão e veio convidar aí para o seminário O Legado das Mulheres no Tradicionalismo Gaúcho. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e aguardo todos vocês às 19 horas na Câmara. Tá certo.